No versículo, ou melhor, no versículo do Aleluia que escutamos esta passagem de Mateus, onde Jesus diz: Vinde a mim, vós todos que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos os que andais cansados e oprimidos. Na nossa vida, algumas vezes também nós nos podemos sentir cansados. Também nós nos podemos sentir oprimidos. Também nós podemos sentir o peso do nosso dia, da nossa vida, dos problemas, de tantas coisas. E este é o momento de ir ter com o Senhor. Mas também, algumas vezes, na nossa vida, podemos cansar. Algumas vezes, na nossa vida, podemos oprimir. Às vezes nós não nos damos conta disso. Mas podemos ser peso para os nossos irmãos. Então, o Senhor apela sempre à nossa conversão. Na primeira leitura, já vos falei estes dias, porque temos escutado ao longo destes dias a profecia de Amós. Já vos falei estes dias que Amós, que vive num período em que aparentemente até estava a correr bem, aparentemente a economia estava bem, mas as pessoas estavam mal. Umas porque exploravam e outras porque eram exploradas. E essas pessoas que exploravam tantas vezes não eram aquelas que estavam distantes. Por isso, Amós denuncia, porque diz que alguns que até se calhar estavam no templo, que até se calhar louvavam e batiam no peito, mas depois estavam a pensar quando é que acabava a lua nova, quando é que vinha o tempo para poderem vender, explorar, enganar. E quantas vezes estas dinâmicas podem entrar no nosso coração sem que nós nos apercebemos? Quantas vezes o nosso mundo, estamos a falar de Amós, estamos a falar de 2700 anos, se calhar, mas se nós lermos esta passagem sem saber de quando é que estamos a ler, às vezes parece tão atual. Quantas vezes o pobre é espezinhado, quantas vezes os humildes da terra são eliminados, quantas vezes há estes pensamentos: quando é que passará o dia de sábado? O dia de sábado louvo o Senhor, mas depois, quando passa o sábado, posso abrir os celeiros para vender o trigo, para fazer uma medida mais pequena, para aumentar os preços, para fazer balanças falsas, até vou comprar os necessitados por dinheiro e os indigentes por um par de sandálias. Quantas vezes os necessitados ainda são comprados por dinheiro? Quantas vezes os indigentes ainda são vendidos por um par de sandálias? Olhem que isto é muito atual. Às vezes passa-nos ao lado, mas é muito atual. Quantas vezes? Quantas vezes? Então o Senhor diz: cuidado, porque eu farei justiça. Mas este Senhor que vem ao nosso encontro, quando dizemos tantas vezes somos nós que erramos, tantas vezes somos nós que falhamos, este Senhor que vem ao nosso encontro, vem para vir ao encontro dos nossos pecados, das nossas misérias, dos nossos cansados, dos nossos cansaços, das nossas opressões. E no Evangelho temos este exemplo. Temos Mateus. Quem como Mateus estaria... Ele que era um cobrador de impostos, ele que tinha que enganar para viver, porque era assim, ele que tinha que cobrar mais para viver. Quantas vezes este homem terá prejudicado, enganado? Mas o seu coração não estava fechado. E Jesus passa e vê-o. Faz-lhe o desafio: segue-me. Este homem o que é que faz? Levanta-se e segue-o. Quantas vezes a nossa resposta não é assim pronta? Quantas vezes? Este homem segue. E depois Jesus está à mesa com os pecadores. Eu costumo dizer que celebrar a missa é isso.
É colocar Jesus à mesa com nós, com cada um de nós, conosco, pecadores. Mas quantas vezes, e as pessoas queixam-se disso, quantas vezes entre nós também há aqueles murmúrios? Quantas vezes entre nós também há aquela crítica? Quantas vezes entre nós também dizemos, olha, foi à missa, mas depois chegou cá fora, estava a falar, e tu estavas a ouvir, e tu também estás a falar. Quantas vezes há isso? Por isso, pecadores somos todos. Aquele que peca, aquele que aponta o dedo. E estes murmúrios, esta murmuração que nos fala o Evangelho dos escribas e fariseus que criticavam Jesus porque estava à mesa com os pecadores, que criticavam aquela gente que diziam aquela não tem salvação. E Jesus diz, não vim para chamar os justos, vim para chamar os pecadores. Prefiro a misericórdia, esta palavra que nós esquecemos tantas vezes, ao sacrifício. Por isso, irmãos e irmãs, vamos pedir ao Senhor, por todos aqueles que são explorados, que são espezinhados, que são vendidos, que são comprados e que se passa no nosso mundo e que nós deixamos passar tantas vezes e não denunciamos e não fazemos nada e lavamos as mãos. Pilatos lavou as mãos para não salvar o inocente e nós tantas vezes lavamos as mãos e deixamos que tantos inocentes sejam condenados. Vamos pedir perdão ao Senhor por isso. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a não estarmos dessa parte de quem também julga, também condena, de quem também murmura, de quem também critica, de quem também aponta o dedo. E vamos pedir ao Senhor que possamos cada dia receber o seu amor, a sua misericórdia. Saber que somos pecadores, mas cada dia, assim como fez a Mateus, o Senhor diz, segue-me. Então cada dia tenhamos esta coragem de nos levantarmos e de o seguir, de deixar tantas coisas que se possam passar nas nossas costas e de o seguir, porque encontramos o seu amor e a sua misericórdia, e essas nos bastam.